disponíveis esses slides e o material que a gente vai usar no tutorial, que eu estou prevendo que deve ser amanhã. Então, amanhã a gente deve ir para a sala 2011, mas a gente combina antes do término da aula. Bom, esse curso é um curso, assim, um pouco rápido, né? Tá. Desculpa. Esse curso é um curso, assim, um pouco rápido, porque são 6 horas apenas. Ele é parte de um outro curso maior que eu comecei a dar no ano passado aqui no departamento, que é um curso de 60 horas. Então, eu escolhi alguns tópicos para mostrar para vocês o que é essa área de visualização de dados, o que vocês podem fazer de interessante estudando essa área. Posso passar? Bom, então, a visualização de dados, ela se divide em três pilares que eu coloco aqui. Você tem a parte de fundamentos, e esses fundamentos, eles são princípios visuais, princípios de percepção, princípios de cognição, que eles guiam todo o desenvolvimento de representações visuais, de visualizações interativas de dados. Existem as técnicas. As técnicas são tipos específicos de visualizações. Então, exemplos, nós vamos ver alguns aqui, mas exemplos. Um gráfico de linhas é uma técnica de visualização, usada há muito tempo para apresentar um determinado tipo de dados. E os algoritmos? Bom, cada técnica ela pode ser implementada por diversos tipos de algoritmos. Então, nós vamos ver alguns exemplos aqui disso. Por quê? Porque algoritmos diferentes geram efeitos estéticos diferentes, muitas vezes. Então, nós vamos dar alguns exemplos aqui, onde a gente teve uma ideia, né? As pessoas tiveram uma ideia de um tipo de visualização, implementaram, obtiveram um certo efeito e, de repente, tiveram uma ideia um pouco diferente, um algoritmo um pouco diferente para produzir a mesma representação, mas com efeitos diferentes. Então, o que se busca aqui é um melhor efeito estético, né? E, além disso, respeitando vários princípios de percepção, de cognição, para facilitar com que o usuário extraia o máximo de conhecimento daqueles dados. Então, a gente vai falar muito mais aqui de fundamentos, um pouco de técnicas e um pouquinho de algoritmos, só para a gente ter alguma ideia. Então, assim, a gente vai falar o tempo todo de princípios visuais, né? Vamos mostrar uns exemplos de uns gráficos que funcionam, outros que não funcionam. Depois eu vou mostrar alguns exemplos de técnicas, porque isso é muito amplo, essa parte de técnicas, né? Como vocês vão ver, a gente pode querer analisar uma série temporal, a gente pode querer analisar correlações, a gente pode querer analisar um conjunto grande existe um conjunto grande de situações e para cada um deles existem as técnicas mais apropriadas. Então, nesse curso, nós vamos ficar apenas com a parte de séries temporais, só para vocês terem uma ideia do número grande de técnicas que existem para um dado problema. E algoritmos, nós vamos mostrar alguns algoritmos diferentes que produzem uma mesma técnica, só para dar uma visão geral do que a gente vai fazer. E a gente vai fazer um tutorial do uso da linguagem de programação Processing, que é uma linguagem que foi desenvolvida para a programação de visualizações. Então, ela é muito usada pelos designers, né? É uma linguagem assim, bem simples de aprender, parece um pouco com Java, e com ela a gente produz visualizações assim, de forma bastante rápida. A gente consegue fazer prototipagem de sistemas de visualização de forma bem rápida. Então, existe um tutorial disponível no site que eu passei, e mesmo que a gente não consiga terminar o tutorial, eu espero que vocês consigam terminar depois. Então, a gente vai fazer o início, os principais passos, né? E o refinamento da visualização está todo contido no PDF no site, e aí eu acredito que vocês conseguem seguir depois, mesmo que no final, depois desse curso. Bom, então, vamos começar, né? Tem vários ditados aí que dizem que uma imagem, uma figura vale mais que 1000 palavras, né? Vocês já cansaram de ver isso. Essa ideia de querer visualizar os dados, né, a informação de uma forma mais assim, pictória, é muito antigo, né? Então, a gente tem exemplos aí bem antigos, por exemplo, esse gráfico que é um gráfico muito famoso desse Charles Minard, eu não sei exatamente se ele é de 1812,
mas ele retrata a campanha da França, né, dos países ali aliados da França, que invadiram a Rússia em 1812. E essa figura, ela tem uma série de componentes interessantes, apesar de ser tão antiga. Ela mostra aqui nesse fluxo aqui bege, ela mostra o contingente de homens do exército francês que saiu lá, aqui tem um local de onde eles saíram, para rumo à Rússia. E aqui, ao longo do tempo, a gente vê que esse fluxo sofreu algumas bifurcações, né, algumas ramificações, que são que acontecem quando o exército se dividiu. Então, essa espessura aqui, ó, ela está em escala para representar a quantidade de homens que existiam, né, que estavam no exército naquela época. Então, vocês podem ver que quando ele chega lá na Rússia, esse contingente já é muito menor. E essa campanha francesa lá na Rússia, ela é muito conhecida pelas perdas humanas, né? Eles saíram com um exército enorme, não sei se eram 100 mil homens, aqui a gente tem essa informação, e chegaram lá com muito menos gente. E aqui é o retorno deles em preto. Então, vocês podem ver que do contingente que saiu, não sobrou quase ninguém, né? Então, só que não é só isso de interessante que esse gráfico tem, pela época que ele foi feito, né? Ele é uma narrativa mesmo do processo, que eles chamam de storytelling, né? Que você quer contar uma história com aquela visualização. Aqui você tem informações geográficas. Então, você tem os rios aqui, que eu não sei se vocês estão vendo, umas linhazinhas bem pequenas, são os pontos onde eles atravessaram, os rios. Aqui eles passam por várias cidades. E ainda tem uma outra característica aqui que eles acrescentam, que é a temperatura, né, temperatura do ambiente onde eles estavam, né? Então, esse gráfico é um gráfico muito famoso, porque ele mostra uma série de informações aqui junto num só lugar. Então, você sabe mais ou menos pela escala aqui quantos homens passaram por qual cidade, em qual época, qual temperatura, né? É uma coisa muito antiga, mas ficou muito conhecida por trazer por agregar essa quantidade de informação de uma forma muito simples. Bom, aqui tem um outro gráfico também muito antigo, que ele mostra os mapas de horários de trens. Então, você tem aqui, nesse ponto aqui, a cidade de Paris, e aqui embaixo você tem a cidade de Lyon. No meio dela você tem várias cidades e várias estações, né? Que às vezes dentro de uma cidade tem mais de uma estação. Então, os trens saem de Paris e vão a Lyon. Aqui, assim, nesse eixo X, vocês não estão conseguindo ler, mas você tem as horas. Então, 6 horas, 7, 8, 9, meio-dia. E aí vai, meia-noite, e é até 6 horas da manhã. Então, no eixo X aqui, você tem as horas do dia, né, com os marcos aqui de meio-dia e meia-noite. E aí, o que acontece? Esse trem aqui, por exemplo, ele sai de Paris às 6 horas e ele vai, né, percorrendo essas estações aqui até chegar em Lyon às 8 horas da noite. Então, você consegue ver, por exemplo, alguns padrões interessantes aqui, né? Você tem vários trens aqui saindo entre 7 e 9 da noite, então eles são linhas mais ou menos paralelas que vão chegando até Lyon aqui embaixo. Então, assim, é simples, é uma coisa bem simples, realmente, né? Mas imagina a quantidade de dados que está descrita ali. Você consegue saber, por exemplo, quantos minutos, quantas horas, né, o trem leva de uma determinada estação até a outra. Pela inclinação da reta, você tem uma ideia da velocidade que ele percorreu aquele trecho. As retas que estão indo da esquerda para a direita, elas são aqueles trens que saíram no dia e chegaram no mesmo dia. Mas essas retas aqui, que parecem meio estranhas, né, do trem da reta que vai da direita para a esquerda, isso significa que o trem saiu num dia e chegou no outro. Certo? Então, uma coisa assim muito antiga, lá de 1888, e nessa época as pessoas já estavam pensando nisso, em como visualizar, como facilitar a visualização dos dados, né? Esses dados, não sei se vocês vocês com certeza já viram as tabelas de horário de ônibus, tabelas de horário de trem, né? E geralmente são tabelas enormes, muito cheias de informação, e a gente tem que, né, ter um certo trabalho ali para identificar o dado que a gente quer, mas as pessoas buscam formas alternativas de apresentar esses dados e de encontrar padrões neles, né? Então, eu não sei se foi intenção do autor, mas aqui a gente consegue, por exemplo, ver esses padrões de muitos trens que saem num certo horário, muitos trens que chegam num certo horário.
e mesmo até o tempo que eles levam, né, com a inclinação ali para percorrer aquele percurso. Então aqui a gente tem um número pequeno de trens, muitos anos atrás, né? Mas se fosse hoje, talvez a gente veria um padrão muito mais interessante do que o que está apresentado nessa figura, né? Eu tenho certeza que no período de 7 da manhã, 6 da manhã, sai muito mais trem do que no período de 2 horas da tarde, né? Então esses tipos de padrões, eles são evidenciados pelas técnicas de visualização. Aqui tem um outro que também não espero que vocês enxerguem os detalhes ali, mas só para vocês terem uma ideia. Isso aqui é a genealogia do rock, me parece. Então, aqui você tem alguns estilos de música e eles foram gerando outros estilos, que são você tem esses fluxos aqui, eles vão se abrindo e vão gerando outros estilos. Então, acredito que são bandas que tem aqui. Isso aqui também é uma coisa, né, relativamente velha, mas que inspirou um grande número de técnicas que a gente vê hoje, bem bonitas na internet, interativas. Então, vocês vão ver daqui a pouco alguns exemplos disso. Isso aqui a gente chama de... Vocês vão ver que a gente tem os gráficos que se chamam Stacked Graphs, onde a gente empilha várias séries de dados, obtendo um efeito bem parecido com esse. Bom, e aí vai, a gente tem muitos exemplos. Esse aqui é outro exemplo, onde a gente tem no eixo Y o tempo, né? A gente... apresenta aqui desde 1100 até 1999, se eu não me engano, e cada uma dessas faixas aqui verticais são um país, né? Um país, e aqui eles têm espessuras que a gente não consegue ver muito bem aqui na tela, mas a gente vê o crescimento e o decrescimento dos países. E a gente vê também alguns países que surgiram de outros. Então, por exemplo, se vocês olharem essa faixa roxa aqui, os Estados Unidos, que vieram do Reino Unido, se eu não me engano. Está por aqui, da Inglaterra. Então, são formas que as pessoas encontram de contar histórias visualmente, né? Aqui a gente já tem toda essa história e ela foi contada ali através de uma representação visual. Aqui a gente tem uma outra representação também muito comum, e que a gente vai voltar nela depois, porque ela inspirou muitas outras coisas atualmente, que é o diagrama de Venn. O diagrama de Venn, alguém já viu esse tipo de diagrama? Já, né? Ele é uma representação de um tipo de relacionamento de dados que a gente chama de parte todo, né? Porque você tem, por exemplo, essa elipse aqui, ela é formada por essas partes aqui. Então, um relacionamento onde a gente vê a parte e o todo. Por exemplo, um gráfico de pizza é um relacionamento, exibe um relacionamento parte-todo. Você quer ver, né, qual o percentual das partes em relação ao todo. E, além disso, o diagrama de Venn ele serve para representar dados hierárquicos. Então, naquele caso onde você tem uma hierarquia e a soma dos filhos dá o pai, né? Então, isso é muito comum. Vocês estão cansados de ver isso em algumas situações. Então, esse diagrama de Venn aqui ele foi criado para representar esse tipo de situação. É uma coisa bem antiga e inspirou visualizações que a gente usa muito hoje em dia. E aí eu coloquei um outro exemplo aqui muito famoso também, um mapa muito famoso, que é o mapa do metrô de Paris. Então, muita gente já deve ter visto esse mapa. Ele não tem assim, ele não tem uma informação refinada geográfica, não. Apesar dele ter sido desenhado em cima do mapa da cidade. Então, a gente consegue ver aqui, vocês não devem estar vendo, mas tem um azul clarinho aqui, que é o Rio Sena, e aí tem vários pontos turísticos aqui. Cada bolinha dessas aqui, branca, né, contornada com a bordinha preta, é uma estação. E cada linha é uma linha de trem, de metrô. Então, a gente consegue ver as estações onde a gente consegue trocar, né, de linha. São essas estações onde a gente tem um cruzamento aqui, e isso aqui está colocado sobre o mapa da cidade. Então, assim, é uma coisa muito comum, muito banal, a gente usa isso aqui, né? Milhões de pessoas conhecem esse tipo de representação e usam ela diariamente, mas em algum momento ela foi inventada. E existem muitas variações desse tipo de mapa. Mas é um mapa que cumpre a sua função de forma muito eficaz, né? A gente consegue facilmente ali ter tanta informação geográfica quanto informação sobre as linhas e as trocas que a gente pode fazer. Então, a pergunta maior que a gente vai
se fazer quando a gente quer desenvolver uma representação para algum tipo de dado, de informação, é como representar as coisas, os objetos. Então, por exemplo, a estação. Aqui eles representam a estação com uma bolinha. A linha é uma linha de trem, ela tem um desenho aqui que tem a ver com o trajeto que ela faz, mas não é necessariamente o traçado geográfico do trem. Né? Isso é claro aqui que o trem não faz esse caminho assim tão retinho, tão bonitinho. É uma abstração, uma simplificação. Né? Então, as técnicas de visualização, elas visam representar os dados do mundo real de alguma forma que facilitem ao usuário entender, né, usar os dados e ainda uma série de outras tarefas, como, por exemplo, obter padrões, obter tendências, obter exceções. E aí nós vamos falar disso daqui a pouco. Bom, então, se isso é tão antigo, por que a gente está estudando isso aqui? Por que a gente está trazendo esse tipo de coisa para o DCC? Né, para os alunos do bacharelado, para os alunos da pós? Porque com o desenvolvimento tecnológico, essas técnicas elas foram muito elas podem ser muito melhoradas. Né? Partindo lá daquele gráfico do Minar, lá de 1800 e alguma coisa, que era um gráfico estático, a gente pode usar hoje telas de computador que, né, são capazes de representar aí milhões de cores e, muito mais que isso, a gente pode interagir com essas coisas. A gente pode interagir com esses gráficos, pode clicar para obter mais informação, pode dar zoom, né? Então, esse tipo de desenvolvimento tecnológico, a gente trouxe essas visualizações para perto da gente da computação, porque a gente pode fazer coisas muito interessantes usando o que a gente aprende aqui. Né? Então, aqui é um exemplo assim, bem simples, uma visualização bem simples, mais um infográfico mesmo, e ele é uma tira comprida, vertical, e eu tive que cortar ele aqui, então vocês vão ver que tem várias sobreposições. Mas, basicamente, o que essa tira mostra? Ela mostra no eixo Y os anos, então a gente tem ali vários sites, né, que surgiram desde 1995 e a quantidade de usuários. Né? Então você vê essa linha do tempo, onde a gente representa cada site por uma esfera, uma bolinha, né, um círculo, e a área desse círculo é proporcional ao número de usuários. Então é bem simples. Né? Mas a primeira coisa que a gente faz quando a gente vê uma visualização dessas é tentar criar um modelo mental do que aquilo ali representa, certo? Então, quando vocês olham uma coisa dessa, a primeira coisa que vocês vão fazer é olhar, primeiro, nossa, tem muito círculo, o que são esses círculos? São sites, aparentemente cada um tem um número, né? Então, o que é o tamanho deles? Aí você tem que tentar criar um modelo mental do que é o tamanho. Aí você olha e fala, tem a ver com isso daqui, né? O número de pessoas que usam esse serviço. Aí vocês veem que a posição vertical das bolinhas tem a ver com quando surgiram, quando foram criados. Então, o usuário tem que ser capaz de compreender isso, de criar esse modelo mental. E as cores aqui têm a ver com o quê? Aparentemente, eles coloriram só do velho para o novo, né? Então, assim, o mais antigo está verde claro, amarelo, aí vai ficando verde escuro, vai ficando azul e depois vai puxando para vermelho. Né? Então, cada um desses atributos, desses objetos, eles têm um significado. Ou pelo menos o usuário vai buscar um significado neles. Certo? Bom, então, esse é um exemplo. Outro exemplo de infográfico, assim, sobre temas da internet, né? Temas que a gente conhece bem. Isso aqui eles fizeram no aniversário do Facebook e aí eles mostraram um conjunto de estatísticas sobre o uso do Facebook. Então, por exemplo, aqui eles fizeram assim, o que é um usuário médio do Facebook? O usuário médio do Facebook, ele usa 55 minutos por dia. Bom, aí é o médio, né? Tem gente que usa muito mais, tem gente que usa muito menos. E aí aqui, eles colocaram, assim, usando os próprios ícones, né, os próprios ícones bem conhecidos pelo usuário, que são os ícones do Facebook, o ícone de curtir, né, os ícones do Facebook, eles mostraram algumas informações aqui mensalmente. Então, esse usuário médio aqui, ele tem mais ou menos, ele tem 130 amigos, ele faz 8 requisições de amizade, aí ele escreve 25 comentários, é o usuário médio. Aí você pode olhar e se comparar com o usuário médio, para saber se você está acima da média ou abaixo. E aí tem uma série de outras informações aqui que eles colocam, né? Por exemplo,
o número de usuários, como foi o crescimento, comparam isso aqui com a lucratividade. Aqui eles têm algumas informações sobre os idiomas que estão presentes no Facebook, aqui o uso por país, né, onde é mais usado. E aí tem uma série de informações, né? Aqui tem a ver com, aqui eles falam, por exemplo, quantos usuários ativos logam por dia, então 50%. Quantos atualizam seu status? 35 milhões. E tem todas essas informações. Isso é um infográfico, por quê? É um tipo de gráfico que já vem, é muito usado em revistas, né? Vocês devem estar acostumados a ver, e ele já traz, o objetivo dele é mostrar para o usuário aqui ele veio. Então o usuário ali ele não vai explorar, ele não vai criar suas próprias perguntas e buscar respondê-las através da visualização. Não é esse o objetivo. O objetivo do infográfico é trazer a informação pronta e a pessoa ler e ser informada. Né? Vocês viram isso aqui. Né? Então aqui tem uma série de informações sobre o Facebook e a gente também pode dizer que isso aqui se parece um pouco com um dashboard. Um dashboard é um conjunto de gráficos sobre os mesmos dados, né, que mostra diferentes perspectivas desses dados. E geralmente eles são apresentados todos juntos numa única tela, para que o usuário não precise ficar passando de tela, né, fazendo paginação. Por que isso? Nós vamos falar um pouquinho disso depois. Por que é bom mostrar tudo na mesma tela? Nós vamos chegar lá.